Livro Deuses Falsos, Tim Keller, Introdução, parte 2. Como criar um Deus? O que é o ídolo? Qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domine o seu coração e a sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode dar. Qualquer coisa que seja tão central e essencial para a sua vida é um Deus falso, e caso você o perca, sua vida dificilmente parecerá digna de ser vivida. O ídolo tem uma posição de controle no seu coração, a ponto de você ser capaz de investir nele a maior parte da sua paixão e energia, dos seus recursos emocionais e financeiros, sem pensar duas vezes. Pode ser família e filhos, ou carreira profissional e enriquecimento, ou conquistas e aplauso da crítica, ou manter as aparências e a posição social. Pode ser um relacionamento romântico, a aprovação dos colegas, competência e habilidade, circunstâncias seguras e confortáveis, pode ser a sua beleza ou seu cérebro, uma grande causa política ou social, sua moralidade e virtude, ou mesmo o sucesso no ministério cristão. Quando seu sentido na vida é consertar a vida de outra pessoa, podemos chamar isso de codependência, mas na verdade trata-se de idolatria. Repetindo. Quando seu sentido na vida é consertar a vida de outra pessoa, podemos chamar isso de codependência, mas na verdade trata-se de idolatria. Ídolo é qualquer coisa que você observe e diga no fundo do coração, entre aspas, se tiver isso, então sentirei que minha vida faz sentido. Então saberei que tenho valor, então me sentirei importante e seguro. Há muitas maneiras de descrever esse tipo de relacionamento com algo específico, mas talvez a melhor seja a adoração. Os antigos pagãos não estavam sendo fantasiosos ao representar quase tudo como um deus. Tinham deuses do sexo, do trabalho, da guerra, do dinheiro, da nação, pelo simples fato de que qualquer coisa pode ser um deus a governar e servir de divindade no coração de uma pessoa ou na vida de um povo. Por exemplo, a beleza física é algo agradável, mas se for endeusada e transformada na coisa mais importante na vida de uma pessoa ou cultura, então haverá Afrodite, não apenas a beleza. Existem pessoas e uma cultura inteira angustiadas o tempo todo por causa de aparência, gastando quantidades excessivas de tempo e dinheiro com isso e avaliando o caráter com base na aparência, uma prática bastante tola. Se qualquer coisa torna-se mais fundamental do que Deus para sua felicidade, sentido na vida e identidade, então essa coisa é um ídolo. O conceito bíblico de idolatria é uma ideia extremamente sofisticada, integrando as categorias intelectual, psicológica, social, cultural e espiritual. Há ídolos pessoais como o amor romântico e a família, ou o dinheiro, o poder e a conquista, ou o acesso a determinados círculos sociais, ou a dependência emocional de outras pessoas em relação a você, ou a saúde, o preparo físico e a beleza física. Muitos se voltam para essas coisas em busca da esperança, do sentido e da realização que só Deus pode dar. Há ídolos culturais como o poder militar, o progresso tecnológico e a prosperidade econômica. Os ídolos das sociedades tradicionais envolvem família, trabalho duro, obrigações e virtude moral, ao passo que nas culturas ocidentais eles são a liberdade individual, o autoconhecimento, a riqueza pessoal e a realização. Todas essas coisas boas podem adquirir dimensão e força desproporcionais na sociedade, e de fato é o que acontece. Prometem-nos segurança, paz e felicidade, desde que a nossa vida se fundamente nelas. Também pode haver ídolos intelectuais, com frequência chamados de ideologias. Por exemplo, os intelectuais europeus do fim do século XIX e início do século XX tornaram-se convencidos, em grande medida, acerca da visão de Rousseau da bondade inata à natureza humana, e de que todos os nossos problemas sociais eram resultado de educação e socialização deficientes. A Segunda Guerra Mundial destruiu essa ilusão. Beatrice Webb, a quem muitos consideram a arquiteta do estado de bem-estar social da moderna Grã-Bretanha, escreveu: em algum lugar do meu diário 1890, escrevi:
Apostei tudo na bondade essencial da natureza humana. Agora, 35 anos depois, percebo quão permanentes são os impulsos e instintos perversos do homem. Quão pouco se pode esperar a mudança de alguns deles. Por exemplo, a atração da riqueza e do poder. Por meio de qualquer alteração no mecanismo social, não há quantidade de conhecimento ou ciência que seja útil, a menos que sejamos capazes de refrear o impulso ruim. Em 1920, o livro Outline of History, Wells elogiou a crença no progresso humano. Em 1933, assustado com o egoísmo e a violência das nações europeias, Wells acreditava que a única esperança era os intelectuais assumirem o controle e implementarem um programa educacional compulsório enfatizando a paz, a justiça e a equidade. Em 1945, A Mind at the End of the Tether, Uma Mente Sem Forças, ele escreveu: o Homo sapiens, como tem gostado de chamar a si próprio, exauriu-se. O que aconteceu com Wells e com Webb? Ambos tornaram uma verdade parcial e a transformaram em verdade universal, segundo a qual tudo podia ser explicado e aperfeiçoado. Apostar tudo na bondade humana consistia em colocá-la no lugar de Deus. Também há ídolos, valores absolutos e negociáveis em todo o campo vocacional. No mundo dos negócios, na expressão do eu é suprimida pelo valor supremo, o lucro. No mundo da arte, entretanto, ocorre o contrário. Tudo é sacrificado à expressão do eu. E isso se faz em nome da redenção. Acredita-se que a raça humana necessita disso acima de tudo. Os ídolos estão em toda parte. Ame, confie e obedeça. A Bíblia usa 3 metáforas básicas para descrever como as pessoas se relacionam com os ídolos em seu coração. Elas amam os ídolos. Elas confiam neles e lhes obedecem. As Escrituras às vezes falam de ídolos usando uma metáfora conjugal. Deus deveria ser nosso verdadeiro cônjuge, mas quando desejamos outras coisas mais do que Deus e nelas nos deleitamos mais do que em Deus, cometemos adultério espiritual. O romance e o sucesso podem tornar-se falsos amantes, que prometem fazer com que nos sintamos amados e valorizados. Os ídolos conquistam a nossa imaginação e podemos identificá-los ao observar nossos devaneios. O que gostamos de imaginar? Quais são os nossos sonhos favoritos? Voltamo-nos para os nossos ídolos para que nos amem, deem-nos valor e um senso de beleza, importância e mérito. A Bíblia costuma falar dos ídolos por meio da metáfora da religião. Deus deveria ser nosso verdadeiro Salvador, mas recorremos à realização pessoal ou à prosperidade financeira para obtermos a segurança de que precisamos. Os ídolos dão a impressão de que estamos no controle e podemos identificá-los ao observar os nossos pesadelos. O que mais tememos? O que, se perdermos, tornaria a vida indigna de ser vivida? Fazemos sacrifícios com o intuito de apaziguar e agradar os nossos deuses, crendo que eles nos protegerão. Voltamo-nos para nossos ídolos a fim de que nos forneçam um senso de confiança e segurança. A Bíblia também fala de ídolos ao usar uma metáfora política. Deus deveria ser nosso único Senhor e Mestre, mas o que quer que amemos, o que quer que confiemos, a isso também servimos. Qualquer coisa que se torne mais importante e inegociável do que Deus para nós, torna-se um ídolo a nos escravizar. Nesse paradigma, podemos identificar os ídolos ao observar as nossas emoções mais persistentes. O que nos deixa irados, ansiosos ou desesperançados de forma descontrolada? O que nos atormenta com a culpa da qual não conseguimos nos livrar? Os ídolos nos dominam, uma vez que sentimos a necessidade de tê-los a fim de que a vida faça sentido. O que nos controla é nosso Senhor. A pessoa que busca poder é controlada pelo poder. A pessoa que busca aceitação é controlada por quem ela deseja agradar. Não controlamos a nós mesmos, somos controlados pelo Senhor da nossa vida. O que muita gente chama de problemas psicológicos são simplesmente questões de idolatria, perfeccionismo, alcoolismo, indecisão crônica, a necessidade de controlar a vida alheia. Tudo isso origina-se do processo de tornar coisas boas em ídolos
que depois nos consomem à medida que tentamos apaziguá-los. Os ídolos dominam a nossa vida. A oportunidade do desencantamento. A oportunidade do desencantamento. Conforme estudamos, há grande diferença entre tristeza e desespero, uma vez que o desespero é a tristeza insuportável. Na maioria dos casos, a diferença entre os dois é a idolatria. Um homem de negócios coreano se matou depois de perder a maior parte de um investimento de 370 milhões de dólares. Quando o índice da Bolsa de Valores do país caiu abaixo de 1.000, ele parou de comer e se entregou a uma bebedeira durante dias até resolver se matar. A esposa relatou à polícia. No meio da grande crise financeira de 2008 e 2009, ouvi um homem chamado Bill contar que havia se tornado cristão 3 anos antes e que a sua segurança suprema se transferira do dinheiro para o seu relacionamento com Deus por meio de Cristo. Se a atual dissolução econômica tivesse ocorrido há mais de 3 anos, bem, não sei se teria conseguido encará-la ou como faria para seguir em frente. Hoje, posso lhe dizer com toda a sinceridade que nunca estive mais feliz em minha vida. Embora pensemos que vivemos em um mundo secular, os ídolos, deuses resplandecentes da nossa era, mantêm o direito de propriedade da confiança funcional do nosso coração. Com a economia global em grande confusão, muitos ídolos que temos adorado há anos ruíram à nossa volta. Essa é uma excelente oportunidade. Experimentamos por breves instantes um desencantamento. Nas histórias antigas, isso significava que o feitiço lançado pela bruxa má havia se quebrado e surgido uma nova oportunidade de fuga. Momentos como esse chegam a nós, indivíduos, quando alguma grande iniciativa, busca ou pessoa em que edificamos a nossa esperança deixa de cumprir o que, entre parênteses, pensávamos que tinha prometido. Raramente essas oportunidades sobrevêm a uma sociedade inteira. O caminho a seguir para superar o desespero consiste em discernir os ídolos do nosso coração e da nossa cultura. Mas isso não será suficiente. O único modo de nos libertarmos da influência destrutiva dos deuses falsos é nos voltarmos para o Deus verdadeiro. O Deus vivo que se revelou tanto no Monte Sinai quanto na cruz. É o único Senhor que, quando encontrado, pode de fato satisfazê-lo. E caso você falhe, pode de fato lhe perdoar. Até o próximo áudio.